administração aí das apresentações, tá certo? Vamos chamar como se fosse o nosso coffee break de relaxamento. Vou passar a palavra agora para o professor Rafael Alves. Tá. Então, pessoal, dando continuidade à nossa palestra, agora a gente vai ouvir a palestra do professor Daniel Felinto. Então, professor Daniel, seja bem-vindo ao nosso evento. A gente, com muita alegria que a gente recebe o senhor aqui no nosso workshop, para ouvir um pouco da sua experiência, né, sobre o tema de informação, memória, computação quântica. Eu acho que vai ser muito importante aqui para o nosso workshop ouvir um pouco sobre esse panorama que o senhor vai apresentar. Falar um pouco sobre o Daniel. O Daniel, ele fez a graduação, o mestrado e o doutorado em Física, no Departamento de Física da UFPE. Depois ele saiu para um pós-doc na USP, onde ele passou entre 1 e 2 anos lá. E, em seguida, o professor Daniel fez um período de pós-doutoramento no grupo do Caltech do Jeff Kimball. Depois ele retornou e, atualmente, ele é professor associado, né, do Departamento de Física da UFPE, onde eu tive, né, o prazer de ser co-orientando dele no doutorado. Foi uma experiência muito boa. A gente ainda contribui, a gente ainda colabora em alguns trabalhos, e vai ser muito bom ouvir o professor Daniel falando novamente aqui para a gente. Então, professor, seja bem-vindo, e agora é com o senhor. Só avisando que quando faltar 5 minutos e depois 2 minutos para o término do teu horário, vai aparecer uma mensagenzinha na tua tela informando que falta 5 e depois que faltam 2 minutos. Agradeço mais uma vez e passo a palavra ao senhor. Obrigado, Rafael. Antes, deixa eu tirar umas dúvidas técnicas. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Agora vocês estão vendo a minha imagem também, tá bom. Era isso que eu queria. Tá joia. Então, acho que está tudo certo. Posso começar? Pode, manda bala. Tá bom. Bem, antes de mais nada, é um enorme prazer aí participar desse primeiro workshop de vocês aí do curso de Engenharia Física, né? O Rafael sabe que eu sou aí um entusiasta aí da ideia de fazer um curso de Engenharia Física, né? E eu espero que fique claro aí qual é a ideia, né? Por que é que eu acho isso tão interessante, né? Que é basicamente a essência da apresentação que eu vou fazer para vocês, né? Que é discutir essa nova área de desafios, né, para a universidade, né? Porque não bem adaptada para uma empreitada tão multidisciplinar quanto essa, né? Mas vamos lá. Deixa eu só ver se os meus slides vão passar direitinho aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu passo aqui. Eu acho que agora foi. Deixa eu só testar se a passagem está ok. Agora está ok. Vamos lá. Então, para explicar aí, então, como é que eu vou abordar, né, esse tópico da minha palestra, né? Eu vou primeiro fazer uma parte bem geral, vai ser uma longa introdução, né, sobre a atual área, né, de tecnologia da informação quântica, né, discutindo tanto o aspecto de computação quanto de comunicação. E depois vou entrar num tema mais específico de redes quânticas, né, que aí tem mais a ver com o meu trabalho. E aí eu posso exemplificar melhor os desafios, né, e também, né, em seguida, a perspectiva na UFPE, né, explicar o sistema que a gente tem em funcionamento, né, quais são, né, as questões que a gente enfrenta e algumas das estratégias de escalonamento que a gente vem trabalhando, né? E, finalmente, concluir com depois, né, de toda essa discussão, né, concluir como eu vejo essa busca, né, e o significado dessa busca de parcerias, né, com as engenharias. Bem, então, antes de mais nada, né, eu sei que muita gente não acompanha, né, a área, então eu vou dar uma introdução bastante geral sobre o que é computação quântica ou comunicação, né? No caso de comunicação quântica, veja, né, nós podemos entender a computação quântica com essa manipulação de informação, né, usando os processos
físicos mais fundamentais, né? Ou seja, obedecendo às leis da mecânica quântica, né? Formular desse tipo parece uma obviedade, mas, na verdade, isso foi um trabalho aí ao longo de 2 décadas, né, para desenvolver um conceito chamado de máquina de Turing quântica, né? Então, o conceito de máquina de Turing está por trás, né, do conceito de computação, de computador clássico, né? E foi desenvolvido, então, essa analogia com o que seria um computador quântico, né? Nesse sentido, veja, toda máquina que seja possível construir para manipular a informação, obviamente, vai obedecer esses princípios, porque é uma máquina e vive no universo físico, né? O ponto começa a ficar menos trivial, tá certo? Quando se percebe que o computador atual, ele não é, na verdade, a máquina mais geral para armazenar e manipular informação, né? E há esse entendimento atual, que na verdade, o conjunto de problemas que você conseguiria tratar com uma máquina, com um processamento quântico geral de informação, ele é muito maior que o conjunto de problemas tratados em computadores atuais. Então, essa aqui é a percepção. É importante entender isso, porque o computador que nós temos atualmente é uma máquina muito poderosa, né? Ele é um chamado computador universal, né? Se você consegue chegar num algoritmo, você consegue realizar num computador, qualquer algoritmo, certo? O que a gente está discutindo aqui, na verdade, é eficiência. Tem algoritmos que, mesmo você podendo, em princípio, realizar, eles vão levar a idade do universo para serem implementados, né? E o que se percebeu é que uma outra forma de realizar o processamento de informação leva a ganhos exponenciais de eficiência. Isso foi o trabalho que se desenvolveu ao longo das décadas de 80 e 90, né? Procurando-se algoritmos quânticos, né? Ou seja, procurando formas, né, de realizar algumas tarefas que, se tivéssemos um computador quântico, em princípio, poderia ser feito de forma bem mais eficiente, né? E o carro-chefe, né, desses algoritmos quânticos é o algoritmo de Shor, de 1994, que, em princípio, permitiria você fatorar de forma eficiente números primos, né? Muito bem, a partir daí começou uma corrida, né, para se desenvolver um computador quântico. Desde o início se percebeu que realmente é uma empreitada bastante complicada, mas se andou muito até os dias de hoje, né? Então, o que apareceu na mídia aí nos últimos anos foi, por exemplo, esse anúncio, né, do primeiro processador quântico comercial. É um sistema vendido pela D-Wave, né? Você agora pode comprar, custa aí uns 15 milhões de dólares, e ele fornece aí 2.000 qubits. Veja, é bom ter em mente, né, que esses 2.000 qubits ainda não são... esse computador ainda não fornece, tá certo, um processamento universal, tá certo? 2.000 qubits, se você tivesse um processamento universal de informação quântica, seria uma máquina extremamente poderosa, ok? O que nós temos ainda é uma máquina que ela permite você realizar alguns algoritmos bem, né? Mas isso já é impressionante, tá certo? Do ponto de vista do mercado, esse primeiro computador quântico é considerado realmente uma primeira máquina que consegue realizar tarefas complexas seguindo uma lógica totalmente diferente, seguindo uma forma de processar informação totalmente diferente de um computador clássico. Então, atualmente, eu não sei como foi feitas as últimas comparações, mas pelo menos cerca de 5 anos atrás, esse computador já era competitivo para realizar alguns algoritmos com os melhores algoritmos que você conseguia criar um computador clássico já usando supercomputadores. Okay? Isso aí eu estou mostrando aqui também uma imagem do coração, né, desse computador da D-Wave, né, que é baseado em junções supercondutoras, né? É a base da tecnologia, ou seja, você fazer o controle, né, usar como qubit, né, informação armazenada em junções supercondutoras. Já tem concorrentes de peso, né, desse sistema, né? Você vai encontrar, por exemplo, o sistema da IBM, também baseado em junções supercondutoras, né? E você vai ter aí também o esforço aí do Google com a NASA, né? Também na mesma tecnologia. Ou seja, essa é uma tecnologia bastante promissora. A IBM, particularmente, já vinha investindo nela há muito tempo, né? E essas outras empresas também entraram nessa linha, porque ela permite você usar toda a estrutura da indústria de silício. Então, toda a estrutura da indústria de semicondutores atualmente, sempre se pode usar para escalonar esse tipo de tecnologia, uma vez que ela funcione a contento melhor. Bem, então,
Mas não é somente essa alternativa. Então, a gente está falando, The Wave, você pode entender como uma startup, né, num certo sentido, ela já tem uma certa tradição na área, mas ela começou nesse problema. A IBM e o Google, né, não, são empresas muito grandes, né, e elas entram com um peso, né, de recursos muito fortes, né, mas elas são já empresas estabelecidas por outras razões. Você já tem uma alternativa comercial, tá certo? Também nesse mesmo esquema, você tem essa empresa de baixo, a IonQ, que é uma empresa também, uma startup acadêmica, e tem a Honeywell, que também é uma empresa grande, mas que começou a investir nessa área, explorando já um outro caminho, que é utilizando armadilhas de íons. Okay? Essas armadilhas de íons, né, você vai ter bem menos qubits, veja que aqui você pode ter alguma coisa da ordem de 10 qubits, mas ela permite processamento mais próximo de um universal, né? Então, na verdade, eles acaba sendo também uma máquina bastante poderosa, ok? Para quem tem uma base em mecânica quântica, né? O espaço, né, em que a mecânica quântica processa informação, ele cresce muito rapidamente, né, com a quantidade de qubits, né? Então, 10 qubits já consegue fazer alguma coisa mais de maior vulto, né? Então, eles têm essa quantidade chamada volume quântico, né? Que é uma quantidade, é um parâmetro é uma grandeza que dá uma noção, ela mistura várias coisas, mistura tempo de coerência, mistura pureza, né, dos estados, né? Ela mistura várias coisas e, em princípio, esses computadores já teriam um maior volume quântico, né? Para conseguir trabalhar vários algoritmos diferentes, né? Eu gosto também é bom já puxando a partir daqui esse gancho, né? Essa tecnologia já nessa armadilha de íon é interessante porque ela envolve física atômica, envolve óptica, vácuo, optoeletrônica, eletrônica de controle. Vários grupos do Brasil trabalham com isso, né? Até o grupo aí da Rural, né? Eu acho que tem vários especialistas nessas áreas, né? Então é interessante também chamar a atenção de que, na verdade, essas tecnologias, você pode aprender muitas dessas técnicas aqui no Brasil, né? Tem vários grupos que trabalham com técnicas relacionadas, né? Agora eu vou passar um pouco para a comunicação, né? Como é que a gente pode definir comunicação quântica? Veja, eu acho que agora... Bem, você pode entender essa comunicação quântica como o uso de efeitos físicos, né, sem análogo clássico, para desenvolver novas tecnologias de comunicação. Veja, é uma definição meio solta, mas realmente tem que deixar assim, porque tem muitos efeitos diferentes que estão relacionados a diferentes aspectos, né, da mecânica quântica, né? Só um minutinho aqui, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Vocês devem estar ouvindo um barulhinho aí de fundo, mas é o nosso contexto aqui pouco isolado. Tá certo? Mas vamos voltar aqui. Então, quais são as propriedades físicas aí fundamentais que a gente pode utilizar para realizar a comunicação? Então, um ponto é não clonagem, ok? Então, isso é um princípio, né, físico, né, que é basicamente você não pode construir uma cópia exata de um estado que você não conhece. Okay? Isso pode parecer, no início, uma limitação, tá certo? Mas, se você for esperto o suficiente, pode também ser usado para você guardar segredos, por exemplo. Okay? Então, é basicamente você aprender a usar o princípio da incerteza para proteger informação. E isso as pessoas foi a primeira aplicação comercial, né, da área de informação quântica, foi exatamente, né, usando esse princípio dessa não clonagem. E você tem essa não localidade, que, na verdade, você poderia chamar simplesmente de emaranhamento quântico, né? São as propriedades relacionadas a essa propriedade dos sistemas físicos, que é apresentar emaranhamento quântico, e que realmente você pode entender como sendo um novo canal de comunicação. Então, o emaranhamento quântico permite você trocar informação de uma forma diferente. Então, por exemplo, você consegue transmitir estados físicos que você não conhece entre pontos diferentes do espaço. Esse é o processo chamado de teleportação quântica, né? E você consegue fazer isso na medida que você tem canais de emaranhamento quântico estabelecidos nesses diferentes locais. Okay? Então, isso é algo que vem também cada vez se entendendo mais, esse aspecto da mecânica quântica de emaranhamento.
O principal produto tecnológico, principalmente no início, né, da informação quântica, era o problema da distribuição quântica de chaves criptográficas, né? Mas você tem que entender também comunicação quântica como uma meta mais geral, certo? Que é distribuir informação quântica para eventualmente processar por algum computador, né? Você pode distribuir essa informação compartilhando entre vários sítios. Então, a gente vai depois entrar nesse problema da rede quântica, mas é bom já ter em mente esse ponto mais geral, ou seja, redes quânticas permitem você pensar processamento de informação de forma distribuída. Só chamando a atenção do ponto de vista comercial, né? O primeiro experimento de criptografia quântica foi aí, né, início da década de 90, né? Então, quase 30 anos atrás. E essa foi a primeira tecnologia de informação quântica que atingiu um nível, digamos assim, comercial, né? Com algumas empresas comercializando produtos, né, principalmente troca quântica de chaves criptográficas, né? A companhia principal, primeira, né, que ainda está bem ativa, né, é a ID Quantique, né, na Suíça. Mas você tem também a Magic nos Estados Unidos, você tem essa outra empresa na Austrália, né? Tem várias startups, né? Às vezes a configuração atual das empresas que atuam na área vai mudando com o tempo, né? Mas é uma tecnologia que está sendo explorada, né? Principalmente como uma alternativa, né? Para segurança na medida que você desenvolver um computador quântico, né? Quando você desenvolver um computador quântico. Apesar de que nos tempos atuais, veja, a criptografia quântica ainda está se desenvolvendo, ela tem algumas restrições, ela, por exemplo, ela é aplicada de um ponto de vista mais local, certo? Mas, atualmente, há uma certa, digamos assim, pressa no desenvolvimento de alternativas criptográficas que sejam robustas aos computadores quânticos. Então, há um certo foco atualmente fora da criptografia quântica tradicional, num problema chamado pós-quantum, né? Isso é esse desenvolvimento de estratégias clássicas de criptografia, mas já pensando em serem contrárias a um computador quântico, porque realmente o computador quântico acabou entrando na pauta do dia, digamos assim, né? Com essas várias iniciativas começando a tomar corpo, né? E aí, um passo grande aí na parte de comunicação quântica, né, foi esse avanço aí da China, que eles, né, anunciaram em 2017 o lançamento de um satélite, okay, que permite fazer comunicação quântica a grandes distâncias. Ou seja, então, eles conseguiram aí distribuir mareamento quântico entre localidades separadas por cerca de 1.200 quilômetros. Okay? Então, realmente foi um feito aí considerável, né? Isso permite realmente você começar a usar mareamento quântico como canal de comunicação, e eles pretendem lançar uma rede de satélites até 2030, né? Para conseguir realmente fazer uma comunicação quântica de forma mais robusta, né? Só para vocês terem ideia, então, atualmente, por conta de todos esses desenvolvimentos, né, existe uma corrida, né, tecnológica atualmente, que é considerada a corrida aí pela chamada supremacia quântica, né? É um nome meio de impacto, né? Mas que tem a ver com você realmente dominar essas tecnologias de informação quântica, né? E a importância disso para a segurança nacional de alguns países, né? E para realmente uma certa prevalência econômica. Então, veja que nos Estados Unidos, né, por exemplo, eu coloquei aqui 2 documentos, né, que sintetizam aí a estratégia, né, atual, né, da área de informação quântica, né? E, basicamente, atualmente existe uma proposta de investir aí, em vários anos, né, cerca de mais de $1 bilhão, né, de dólares para esse desenvolvimento de computação quântica, né? Esses documentos são interessantes, são bem detalhados, né, com relação às dificuldades no caminho, né, mas que a importância, né, de seguir nessa direção, né? Na Europa, houve, então, um chamado Manifesto Quântico, né, assinado por muitos pesquisadores, né, chamando a atenção da necessidade de lançar uma iniciativa europeia de peso para a Europa não ficar para trás, né? Realmente, os Estados Unidos, sem dúvida, está na frente, né, dessa corrida, né? Vocês devem ter notado, várias das empresas ali de computação quântica são americanas já. Então, houve esse manifesto para, né, lançar essa iniciativa, e a previsão, né, então, é que a Europa invista, ao longo também de vários anos, cerca de €1 bilhão, né, no desenvolvimento de tecnologias quânticas, e a Alemanha sozinha quer investir mais €650 milhões, né?
Do ponto de vista concreto, eles lançaram, então, essa iniciativa chamada Quantum Technologies Flagship, que é basicamente um projeto grande, né? Que é como se fosse um guarda-chuva com vários projetos, que serve para financiar vários projetos menores, né? Para vocês terem ideia de qual a importância dada a esse projeto, né, até ano passado, pelo menos, né, só haviam 3 projetos desse tipo na União Europeia, ou seja, você tem esse de tecnologias quânticas, você tem um de grafeno e tem um sobre o cérebro humano. Okay? Então, é um dos focos principais aí do desenvolvimento de tecnologias de última geração na Europa. Né? Bem, na China, né, eu não consegui nenhum documento oficial, né, sobre os projetos, né? O que a gente tem são notícias na imprensa, né, que colocam aí que a gente, quem está acompanhando a área, sabe que eles estão entrando pesados. Eu já chamei a atenção da rede de satélites que eles planejam, né, lançar, focado em comunicação quântica, né? E, basicamente, o que a gente tem notícia é que eles planejam investir realmente bastante, cerca de 10 bilhões de dólares, para construir um supercentro em tecnologias quânticas. Né? Ele já tem centros fortes em tecnologia quântica funcionando atualmente. Né? Mas então isso é para chamar a atenção que o mundo todo está correndo nessa direção. Né? E, no fundo, né, essa área, quando eu estava estudando na pós-graduação, né, essa área de informação quântica era tratada como possivelmente revolucionária, né? Mas, atualmente, ela saiu dessa classificação, né? E a gente entende essa área atualmente como uma revolução em andamento. Okay? Então, realmente é algo que está acontecendo aí em tempo real, mas que definitivamente está acontecendo. Né? Deixa eu chamar a atenção, nós temos os primeiros produtos comerciais, né? Eu boto comercial / estratégico, né? Eles já estão aí no mercado. Veja que uma parte da área de informação quântica, ela não é puramente comercial, né? Ela envolve um problema de segurança nacional, né? Em criptografia e decriptografia, né? De mensagens, né? Então, você tem que ver com essas duas visões. Né? Mas, daí, né, assim, a tecnologia de informação quântica, você percebe o potencial dela, né? Você percebe que ainda tem saltos aí gigantescos a serem dados, né? E que realmente é uma área muito grande, que envolve física, ciência da computação, muitas engenharias, matemática, tanto matemática pura quanto matemática aplicada, né? Então, ainda, isso é uma área que está apenas começando, basicamente, e ela tem um potencial grande, né, de ser explorada. Aqui no Brasil, a gente tem também uma iniciativa de peso, né, que é o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Informação Quântica. Já tem algumas versões desse projeto. Ele começou como Instituto Milênio, teve 2 versões, e agora ele já está na 2ª versão como Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Né? Aqui em Pernambuco, a gente sempre tem um pezinho, né? Assim, eu estou atualmente no comitê gestor do Instituto. Na versão anterior estava o Tabosa, né? O professor Tabosa, aqui também da Federal. Né? E é importante ter em mente, para vocês terem em mente da envergadura desse projeto, né? Nós temos atualmente cerca de 83 pesquisadores principais, né? E envolve cerca de 40 bolsistas do CNPq, né? De vários níveis, incluindo o atual presidente da Academia Brasileira de Ciências, né? Que é o professor Luiz Davidovich. Né? Então, é um projeto de envergadura, né? Mas é o que eu chamo a atenção. Ele é um projeto ainda restrito à área de física. Né? Então, dificilmente, eu acho que ele tem uma dificuldade de escalonar. Né? Isso que um ponto que eu vou recorrente aí, talvez, na minha palestra, né? É a necessidade de incluir outras áreas, particularmente a engenharia, né? Você realmente avançar nessa área como um todo. Né? Além disso, né, é um projeto do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um de 125 projetos. Então, obviamente, vocês devem imaginar, são poucos recursos para muitos pesquisadores. Né? Então, a gente falou aí de vários bilhões aí de dólares sendo investidos no exterior. Esse projeto é mais da ordem de $1 bilhão. Né? Mas é uma plataforma importantíssima atualmente de cooperação nacional do tema. Tá? Então, né, também financia laboratórios, né? Mas ela principalmente permite que os grupos conversem entre si, viajem. Né? Então, nós temos um grupo aqui na UFPE, né? Que a coordenadora é a Nádia, né? Bernardes, né? Eu faço parte. Também tem o Fernando Paris, em teoria, o Márcio Miranda, em experimentos, e também temos o professor da Rural de Recife, né? O Zé Ferraz, que também faz parte desse grupo da UFPE, né? Como um todo. Então, isso é
queria dar uma geral da área de informação quântica. Eu vou entrar agora, começar a entrar um pouco numa área específica, né, para poder chamar a atenção, ser mais específico com relação às necessidades tecnológicas, né? Então, a minha área é mais ligada com a parte de redes quânticas, o que é basicamente um objeto, né, que ela procura realizar esses vários algoritmos de informação quântica, só que agora usando recursos físicos distribuídos, né? Então, você passa a ter, né, sítios, né, fixos, que a gente chama de nó quântico, né, onde você pode gerar informação e processar informação e guardar, né? E você tem esses canais quânticos que conectam esses vários sítios, né? Então, esses canais quânticos, tipicamente, são canais onde você tem um compartilhamento de emaranhamento quântico entre os sítios, né? Uma boa discussão, né, dessa área, né, foi dada aí em 2008 pelo Jeff Kimball, né, que tem um artigo chamado A Internet Quântica, né, que realmente resume bem os objetivos do que está se pretendendo fazer nessa área, né? Bem, então, o foco dessa minha atuação, ela começou com... Então, eu trabalho em redes quânticas, mas mais especificamente num tipo de rede, né, que é chamado um repetidor quântico, né? E o objetivo dessa rede é exatamente distribuir emaranhamento quântico. Então, eu chamei a atenção que emaranhamento quântico pode ser usado para vários fins de comunicação, né? Mas ainda precisamos avançar muito no seu controle, né? E, principalmente, distribuição. Okay? Então, o problema de você ter a não clonagem, ele tipicamente diminui, né, o range, né? Ou seja, a distância que você consegue distribuir esses estados emaranhados. Veja que você viu aquele avanço da China, né, que eles usam um satélite para distribuir o emaranhamento. A ideia ali, na verdade, é que você consegue atravessar a atmosfera. A atmosfera é relativamente fina, né? Ela deve ter alguns quilômetros de comprimento, né? Então, você permite atravessar com os fótons sem grande perda, né? Você consegue sair da atmosfera e depois entrar de volta. E aí, assim, você consegue distribuir durante distâncias grandes, né? Se você tentasse fazer isso na superfície da Terra, você teria muitas perdas, né? E se você tem perda e você não pode copiar o estado, você fica naquele problema, né? De como é que eu consigo, então, realmente distribuir essa informação em malhas mais complexas na superfície da Terra. Então, uma das opções é essa rede chamada de repetidor quântico, que houve uma proposta em 2001, né, chamada esse protocolo DLCZ, de Dual Looking Serial Zoller, e eu trabalhei bastante na implementação desse protocolo, né? Então, por exemplo, um dos experimentos que eu me envolvi foi nessa geração de emaranhamento quântico entre duas nuvens atômicas separadas espacialmente em duas mesas ópticas diferentes, né? E depois a gente fez uns experimentos, não teve completo sucesso, né? Mas foi um experimento nessa direção, exatamente procurar expandir a distância de emaranhamento óptico, né? Começando com 4, né, ensembles, ou seja, ensembles são grupos de átomos, né, diferentes, e procurando criar emaranhamento de 2 pares e depois, uma operação chamada de troca de emaranhamento, né, destruir o emaranhamento de 2 pares através de uma medida e projetar os outros 2 num estado emaranhado, né? Então, isso é um processo fundamental para fazer redes expansíveis, né? E eu também trabalhei no outro problema que envolve também 4 ensembles atômicos para você realizar criptografia no sistema. Okay? Então, esse já é um esquema, esse esquema com 4 ensembles atômicos, formando 2 pares emaranhados em paralelo, permite você realizar criptografia quântica com uma certa conveniência, né? O que eu estou chamando a atenção aqui, na verdade, nesse slide, não estou entrando em nenhum detalhe, né, com relação à física, né, desses processos, né, mas na verdade, focando na questão do escalonamento. Ou seja, você começar a trabalhar num processo com um ensemble, depois 2, e aí passar para 4. Okay? Chamando um pouquinho a atenção aqui para o nosso trabalho na UFPE, eu já vou adiantar aqui, por exemplo, a gente fez já análises teóricas, né, em termos de repetidor quântico, né? Eu publiquei um trabalho também no tema, né, ou seja, usando já a minha experiência na implementação experimental, né? Quando eu voltei para Recife, né? Aquele trabalho foi realizado ainda num pós-doutorado nos Estados Unidos, né? Quando eu voltei para Recife, eu fiz uma análise teórica procurando revisar, né, as perspectivas de implementação, baseada na minha experiência de implementação, mas também a Nádia, ela fez um doutorado, na verdade, nesse problema de repetidor quântico, né? Exatamente para fazer essa distribuição quântica de chaves criptográficas, né?
Então, depois dessa minha passagem, né, lá nessa implementação desse protocolo, depois de várias análises teóricas, né, um ponto interessante é que muito tempo se passou desde então, já tem 10 anos aí, desde aquele conjunto de trabalhos que eu apresentei, né? Muitos grupos entraram no problema desde então, né? Mas praticamente todos se concentraram em melhorar ou modificar o funcionamento de um único sítio. Okay? Basicamente, essa linha de trabalho do Caltech, né, que terminou em 2010, né, ela ainda representa o trabalho de maior envergadura nessa parte de implementação experimental de um repetidor quântico, ou eu diria até de uma rede quântica. Ela não é um enorme aumento, né, mas já representa um trabalho de maior envergadura. Ele parou, né, nos Estados Unidos, no Caltech, e ele gerou, na verdade, spin-offs. Um é aqui em Recife, né, é o meu laboratório, mas também gerou spin-offs em Paris, em Barcelona. Mas eu também queria uma visão aí a partir da minha experiência desse trabalho, né, que físicos, na verdade, para esse problema, eles não são suficientes para conduzir processos de escalonamento em informação quântica. Okay? Eu vou explicar melhor isso, acho que no próximo slide, né? Veja, primeiro, né, uma pausa aí, porque eu montei um laboratório em redes quânticas, né, aqui na UFPE, e é importante entender por que investir nesse sistema no longo prazo, como é que eu vejo, né, essa área evoluindo, né, num prazo mais longo. Né? O que eu vejo, né, eu estou vendo que eu estou bem atrasado, na verdade, o que eu vejo, bem, primeiro, é que existe uma receita de construção bem definida desse processo, né? Você tem então, você tem uma reprodutibilidade muito boa, ou seja, nós já geramos muitas cópias, né, do mesmo sistema de forma sistemática, né, 4 simultâneas no mesmo grupo, várias em grupos diferentes ao longo do mundo, e elas são realmente muito próximas entre si. Você consegue gerar fotos indistinguíveis, que é uma condição realmente não trivial, mas que é necessária para qualquer protocolo de comunicação quântica. Você tem um acoplamento natural em fibras ópticas, o que também é excelente para a comunicação. E do ponto de vista científico, né, isso permite você explorar, né, de uma forma mais sistemática o que eu chamo de efeitos emergentes. Ou seja, você começar a explorar propriedades e dinâmicas de sistemas quânticos em escalas crescentes. Né? Eu acho que isso é um problema atualmente científico fundamental, que transcende até as suas aplicações econômicas. Eu acho que a aplicação comercial, estratégica, ela realmente é interessante, é um guia, né? Mas ela tem esse problema científico por trás, que é importante. Só que quais são os principais problemas na rota de escalonamento? Então, veja que problema de estabilidade do aparato, okay? Controles de crescente complexidade, aprimoramento e simplificação dessas receitas de construção, você desenhar novos dispositivos e circuitos em fibra óptica. Quando você vê o que você precisa para escalonar, você percebe que, na verdade, são problemas de engenharia. Okay? É aí que o físico pode começar a ter uma dificuldade. Chega num ponto que você vai aumentando a escala do sistema e aí vai perdendo interesse, porque os problemas são realmente problemas de engenharia. Okay? E é importante, né, nessa hora, contar com know-how, né? Porque um know-how diferente. Eu vou dar aqui um exemplo rápido de outra aplicação do mesmo sistema, que é você sincronizar fontes de fotos individuais. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas só chamando a atenção que esse sistema permite você fazer comunicação quântica, mas também permite você realizar alguns protocolos de computação. Né? Então, né, eu vou passar de forma bem rápida aqui qual é o status do laboratório lá da UFPE. Veja que os primeiros experimentos, na verdade, eu comecei no laboratório de átomos frios, coordenado pelo professor Tabosa, né? E isso aí é uma mesa óptica assim, típica, né, desse sistema. E o Rafael, o Wellington, todos eles trabalharam nessa mesa, né? Ela tem uma certa complexidade, né? Mas com ela nós publicamos nossos primeiros trabalhos aqui em Recife, já nesse sistema, né? Inicialmente estudando realmente a física fundamental do processo de leitura de uma memória quântica, né? Então tem aí a tese do doutorado da Miriam, do Rafael, um pós-doutorado do Wellington, né, nesse sistema. E eu vou colocar aqui só rapidamente 2 figuras para chamar a atenção do grau de complexidade. Isso aqui é somente, do lado da direita, vocês vão ver os pulsos de controle eletrônico que a gente usa para controlar essa mesa óptica. E do lado esquerdo, você tem uma eletrônica de captura que está relacionada com, após você detectar o fóton, como é que você processa ele. E os circuitos, né,
de exatamente eletrônicos de captura e pré-processamento dos fótons. Só para chamar a atenção que isso aí que a gente está discutindo é um sítio de uma rede, ok? Esse problema evoluiu, né? E a gente montou, então, o meu laboratório atual de redes quânticas. Essa linha de pesquisa passou a ter esse laboratório dedicado somente a esse tema. Demorou alguns anos, mas nós voltamos a publicar no tema em 2018 e 2019. Novamente, toda vez que eu coloco qualquer novo sistema desse para funcionar, eu sempre volto à física fundamental de como os processos ocorrem, porque tem muitas questões fundamentais envolvidas. Então, muitas vezes, quando você começa a escalonar também, você começa a não poder parar mais para fazer essas perguntas, mas quando você coloca o sistema para funcionar, isso vira parte do processo de otimização, né, do seu sistema. Né? Já houveram também vários mestrados e doutorados concluídos, né, aí no novo laboratório. E aqui é a mesma coisa, né? Você também tem um aparato relativamente complexo. Eu coloquei essa figura aqui da esquerda para chamar a atenção que o que você está vendo em cima aqui, do lado esquerdo, digamos assim, os elementos que você precisa para fazer o experimento, ok? De geração de um par de fótons quanticamente emaranhado, de um grupo de átomos frios. Mas embaixo você tem todo um aparato para você conseguir criar os átomos frios, ok? Então, já tem uma certa complexidade essas tarefas. Né? Qual é a situação atual do nosso sistema na UFPE? Bem, a gente tem atualmente um sítio funcionando. Né? A gente tem uma nuvem de átomos, um cilindro de átomos que a gente consegue controlar, e a gente consegue imprimir estados quânticos, consegue ler estados quânticos com uma certa eficiência. Né? Mas, para se colocar em perspectiva, né, a situação de máxima complexidade que eu trabalhei lá no Caltech, ela envolvia, então, 4 ensembles em 2 nuvens distintas, ou seja, 2 ensembles de átomos numa nuvem só, em 2 nuvens diferentes. A situação de máxima complexidade no grupo que eu trabalhei lá foi de 4 ensembles, né, numa mesma nuvem, foi atingida em 2010. Né? Depois disso, basicamente, eles saíram dessa linha de pesquisa. Né? Se você for olhar, depois disso, isso foi aumentando. Né? Em 2017, a gente tem aí um trabalho que discute 6 ensembles impressos numa única nuvem, né? E, ano passado, a gente teve até um trabalho envolvendo o controle de 19 ensembles diferentes, uma nuvem atômica. Né? Veja que esses 2 trabalhos já envolvem, aí eu destaquei um pouco, já envolve um controle do sistema usando essas placas FPGA, né? Você já vem com mais conhecimento de eletrônica de controle, né? Para você conseguir começar a operar realmente sistemas experimentais nesse grau de complexidade. Né? Basicamente, na UFPE, a nossa estratégia atual de escalonar é uma parceria, né, com o grupo do Gustavo Lima, da Universidade de Concepción, no Chile, né, que, na verdade, é um grupo, ele é físico, né, mas ele está dentro de um grupo de engenharia de telecomunicação, né, e eles têm trabalhado com essas fibras ópticas multicore, né, e a ideia da gente, na verdade, é conseguir projetar esses modos da fibra óptica numa nuvem atômica. Essas fibras podem ser feitas com 3 centros, ou 4, ou 7, ou mais de 10 centros. Então, em princípio, realmente você consegue controlar de forma independente um grande número de ensembles numa única nuvem, né? E eles têm uma experiência com isso, eles vêm trabalhando com essa nuvem, a gente já trouxe alguns desses componentes do Chile, né? Então, isso aí é uma estratégia local, né? Mas, atualmente, né, exatamente, eu venho buscando essas parcerias com a engenharia, né, para permitir que a gente comece, porque na hora que você começar a ter 4 ensembles numa nuvem, você já passa a ter um outro sistema de controle eletrônico. Né? E eu acho que ainda muito pouco foi feito em termos de, digamos assim, realmente otimizar o sistema do ponto de vista da engenharia do sistema em si. Então, por exemplo, aquela mesa ótica que eu mostrei, de onde tem saído os trabalhos mais recentes do grupo, né? Ela tem uma certa complexidade, mas não é necessária, tá entendendo? Na verdade, eu vou só utilizar aqui um exemplo de engenharia aplicada em armadilhas magneto-ópticas. É também uma nova empresa chamada Code Quanta, uma empresa americana, em que eles têm parcerias com a NASA, né, com o JPL, né? Então, para você lançar exatamente armadilhas atômicas para o espaço, né? E isso aqui, então, essa na esquerda, o que você tem aqui é uma câmara de vácuo, né, toda fechada, tá certo? Ela deve ter aí uns 15, na verdade
seriam uns 30 centímetros, né, de tamanho, né? Isso aqui na direita já é uma armadilha magneto-óptica completa, já com os lasers, todos os espelhos, todo o controle de campo magnético, toda a câmara de vácuo, certo? Então, esses sistemas, na verdade, eles permitem realmente uma, digamos assim, uma miniaturização. Mas esse esforço ainda não foi feito, né? Isso vai ser feito um dia que fosse percebendo a necessidade. Mas sim, ou seja, eu entendo a complexidade atual como sendo uma complexidade que surge pelo fato de nós termos somente físicos atuando, digamos assim. A gente vai fazer como a gente sabe fazer todos os nossos experimentos, né? Então, como é que eu vejo essa situação atual, né? Então, eu tenho esse interesse, né? Ou seja, esse interesse em tecnologias da informação quântica, na verdade, ele transcende o campo da física. Okay? Isso é uma característica da área, porque informação quântica, ela pressupõe que nós conhecemos bem a natureza e que a mecânica quântica é válida. Ou seja, o físico, ele gosta de entender como a natureza funciona. Então, ele tem interesse em explorar novas leis. Okay? Mas a informação quântica, num certo sentido, ela é física aplicada, porque ela assume que você já sabe como funciona e, a partir daí, busca aplicações. Obviamente, nessa busca de aplicações, você está testando, né, a natureza de forma mais radical e extrema atualmente. Então, ela envolve uma fronteira científica que nós ainda não temos, né, esse domínio necessário para fazer essa tecnologia funcionar. Mas ela implica que a gente conhece as leis da natureza. Okay? Então, é bom entender que a informação quântica, quando a gente fala que ela é uma área revolucionária, ela não é uma área exatamente revolucionária para a física. Okay? Ela é uma área revolucionária para a ciência da computação. Ela é uma área revolucionária para, por exemplo, comunicação. Então, ela é revolucionária para o campo de aplicações tecnológicas. Okay? Então, isso é o que é um ponto importante perceber. A aplicação da área de tecnologia de informação, ela vai para áreas que conectam com a engenharia e com a ciência da computação. Da mesma forma, os desafios que ela coloca, elas transcendem o know-how tipo da área de física. Okay? Então, com isso, né, é natural, eu acho, essa construção de parceria entre físicos e engenheiros, né, para resolver esses problemas que são, na verdade, de interesse em comum. Né? Então, ou você, né, faz uma parceria entre físico e engenheiro, ou forma um engenheiro físico, né? Então, tem um pouco, por isso, é o gancho, meu gancho do início, né, que eu disse, eu fiquei feliz de dar essa palestra aqui, porque eu sou um adepto aí de a gente começar a ter essa abordagem, né, mista, né? Você realmente formar engenheiros com mais conhecimento de física e formar físicos com mais conhecimento de engenharia. Porque senão a gente não vai sair do lugar em muitos caminhos tecnológicos novos. Né? E eu acho que a visão, pelo menos que eu acho que a gente precisa ter, é que esses aparatos que vão resultar aí dessas parcerias, né, eles podem comportar tanto experimentos em física fundamental, quanto implementação de protocolos de comunicação e computação. Certo? Então, ela envolveria não apenas o desenvolvimento de instrumentação, não é um engenheiro, um cientista da computação entrando nessa área. Eu acho que a gente não vai explorar simplesmente criar equipamentos ou aparatos para os físicos usarem para fazer os seus trabalhos. Na verdade, explorar o produto final faz parte dessas outras áreas. Então, tanto que, na verdade, tem vários engenheiros que entram na área de informação quântica até do ponto de vista teórico. Isso é uma peculiaridade dessa área, né? Num certo sentido, o hardware está na mão dos físicos. Tá certo? Então, muitas vezes, quando o engenheiro entra, ele entra de um ponto de vista teórico, tá entendendo? Mas eu acho que, na verdade, tem que juntar as duas coisas, né? A gente quer que os engenheiros também botem a mão na massa e ajudem a gente a construir realmente aparatos mais complexos e não apenas a pensar aplicações. Né? Bem, com isso, obrigado. Queria agradecer novamente pelo convite. Estou aí aberto a perguntas. Rafael, é contigo. Saio da minha apresentação? Pode deixar aí, Daniel, porque dependendo das perguntas aqui, a gente vai repassar. Deixa eu passar algumas perguntas. Primeiro, agradecer ao professor Daniel pela disponibilidade, pela palestra. Foi excelente aí. Acredito que motivou muitas pessoas aí a aguçar, né, sua curiosidade pelo tema. Algumas perguntas aqui. O Eduardo Fonseca, aqui do Zoom, ele fala o seguinte, ele pergunta o seguinte, professor.
quais são as implicações para a criptografia pela lógica do brute force? O computador quântico poderia quebrar? Há algo sendo feito para assegurar a integridade da informação? Aí depende, né? O problema como eu chamei a atenção, atualmente há um certo foco, ou seja, tem um certo medo, digamos assim, na área criptográfica, né? De você já ter um computador quântico por aí, né? Eu acho que existe esse receio em algumas comunidades de criptografia, né? De, por exemplo, Estados Unidos ou China terem desenvolvido um computador quântico, né? E por isso, realmente, há o que eu chamei a atenção, do pós-quanto, né? Que são empresas de segurança que desenvolvem algoritmos mais complexos e que poderia eventualmente bloquear, né? Um computador quântico tentando quebrar a mensagem, né? Então, eu não sei se é isso que ele está perguntando, mas o que eu diria é que depende do computador quântico sempre, né? Ou seja, atualmente nós estamos numa faixa intermediária, né? Os primeiros computadores não são muito grandes, né? E não são muito poderosos, né? É difícil quebrar qualquer coisa por os computadores que a gente conhece, que são divulgados publicamente, ok? Mas, novamente, né? A gente não sabe se esse é o estado realmente atual. Eventualmente, à medida que os computadores forem se desenvolvendo, vai ficar cada vez mais difícil para a força bruta, porque, na verdade, esse é que é o problema, né? Os sistemas atuais de criptografia eles se baseiam na força bruta e no fato de que o computador é ineficiente para realizar algumas tarefas. Aí, na hora que você começa a ter uma outra máquina que tem um outro tipo de eficiência, né? Aí as coisas não ficam parecendo força bruta. Esse aqui é o jogo, né? Mas não tem realmente uma resposta para os dias de hoje, não. Uma outra pergunta aqui do Felipe, aqui no Zoom também foi colocada. Qual a importância da ciência de materiais para o desenvolvimento da computação quântica? Na verdade, tem vários caminhos que a ciência dos materiais entram aí, né? Eu não chamei a atenção de todas as tecnologias da área de informação quântica, né? Mas, por exemplo, você tem muitos trabalhos em impureza de diamante, você tem muitos trabalhos em pontos quânticos. E aí você vai ver todos esses trabalhos, você vai ver a importância de você crescer esses materiais de forma adequada, né? E de você caracterizar esses materiais de forma adequada, ou seja, o ponto quântico ele está, na verdade, inserido. O ponto quântico, assim, quando ele está inserido no material, ou uma impureza, quando está inserido uma matriz cristalina, vai depender muito de como você constrói essa matriz cristalina, né? Então, como chama a atenção, é uma área muito, muito disciplinar. Então, basicamente, quase tudo importa, tá entendendo? Mas você vai encontrar muito, porque na área de física atômica, né, que é parte de armadilha de íons, você não vai ver tanto ciência dos materiais, tá certo? Mas em outras áreas de formação quântica, sim. Atualmente, eu não chamei a atenção, eu podia dar um seminário só focando em empresas na área de pontos quânticos, né? As melhores fontes de fotos individuais mais puras são pontos quânticos atualmente. Pontos quânticos inseridos em matrizes cristalinas. Ótimo. Uma outra pergunta aqui, professor, é do Bruno Braga. Ele pergunta o seguinte: saberia dizer como ficaria as análises de complexidade de algoritmo feitos para funcionar exclusivamente em computadores quânticos, se isso afeta essa área de complexidade de algoritmo? Isso é uma área por si só, tá entendendo? Você está perguntando. Atualmente existe essa área de complexidade de algoritmo. Na verdade, como eu chamei a atenção, aquele algoritmo de Shor para fatoração de números primos é um trabalho de ciência da computação, certo? Ele foi publicado em 1994 num congresso de computação. Okay? Então, o primeiro grande impacto da área de informação quântica do ponto de vista da computação foi criar esse objeto teórico, essa máquina de Turing quântica, com a qual um cientista da computação pode analisar a complexidade de novos algoritmos. Okay? E isso é crucial. Então, é isso que eu estou falando. O algoritmo de choque realmente deu um impulso grande que chamou a atenção das agências de segurança, né? Ele surge exatamente dessa questão, uma análise de complexidade e mostrar a eficiência de um determinado algoritmo, né? Mas, assim, tem atualmente, você vai para uma escola ou para um congresso de informação quântica, você vai ver vários cientistas da computação quântica lá e não é trivial a conversa entre as áreas, tá entendendo? Muitas vezes ele fala uma linguagem totalmente diferente do físico. Você entra numa palestra que vai discutir somente teoria de grafo em informação quântica. Em física, basicamente, a gente nunca vê um grafo na frente. Então,
há sim essa análise sendo feita, mas isso é desde o início, desde a década de 70, eu acho. Ótimo. A gente novamente agradece ao professor Daniel, a gente reforça aí que o professor Daniel é um colaborador aqui do nosso programa de Engenharia Física, então ele será mais vezes convidado para os nossos colóquios, quando passar essa pandemia, está visitando lá o nosso campus, então é alguém que a gente sempre tem um contato e o prazer de estar colaborando. Agradecer mais uma vez, Daniel, foi muito bom ouvir novamente você, é sempre um aprendizado muito grande, e os alunos aqui, pelas mensagens que estão sendo postas aqui no Zoom e no YouTube, todos elogiando bastante, agradecendo, e muito satisfeito aí com esse primeiro dia de workshop. Eu que agradeço aí. Valeu, Foi muito Daniel. boa. Aproveita também, Compartilhar a tela? pessoal. Como? Pode. Compartilhar a tela? Tá Pode. bom. Aproveito, pessoal, para avisar que amanhã o workshop começa às 10 horas, tá? E não